Hoje, na classe de adultos, vamos estudar a lição de número 5, que tem como título Uma Perspectiva Pentecostal de Missões. Os nossos objetivos são pelo menos 3 e você pode conferi-los comigo. Em primeiro lugar, apresentar uma perspectiva pentecostal de missões. Em segundo lugar, explicar a obra missionária após o Pentecoste, que é uma coisa completamente diferente, a dinâmica da igreja, o modus operandi da igreja. E por fim, em terceiro lugar, enfatizar a dependência do Espírito Santo na obra pentecostal de missões. Isso é o grande distintivo do proceder pentecostal na realização da grande comissão, da evangelização, da missão da igreja neste mundo, a dependência do Espírito Santo. Cumpriremos esses objetivos mediante a exposição dos pontos e subpontos da lição. E acredito que você percebeu que a nossa ênfase mudou. Isso ficou bem claro aqui na leitura do título e dos objetivos. Na primeira lição, falamos sobre missões transculturais e a ênfase era na grande comissão. Na lição de número 2, a ênfase recaiu sobre a natureza missionária de Deus. Lição de número 3, falamos sobre missões transculturais com um enfoque no Antigo Testamento. E na lição de número 4, nós tornamos a falar sobre missões transculturais, mas com ênfase no Novo Testamento. Hoje falaremos sobre missões de um modo geral, e a nossa perspectiva, a nossa ênfase está ou recai sobre a ótica pentecostal, o proceder, a conduta pentecostal, pensamento, a doutrina pentecostal em relação a missões. Vamos ao nosso texto áureo que nos diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos, capítulo de número 1, versículo 8. Fazendo uma comparação de traduções, trago aqui para vocês a paráfrase NTLH, que nos diz o seguinte: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e aqui fala do derramamento, da efusão, do cumprimento da promessa feita por Joel, ratificada por Jesus, é quando ele descer sobre vocês, era uma certeza, ele vai descer. Aí Jesus passa a falar sobre o propósito, né? Vocês vão receber poder e serão minhas testemunhas. E aqui ele vai falar sobre a geografia da atuação das testemunhas de Jesus, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Na tradução corrigida, confins da terra. Mas traduzindo num linguajar que todos nós podemos entender, confins da terra é Ásia e Europa. O livro de Atos dos Apóstolos é a dobradiça do Novo Testamento. Ele é diferente dos evangelhos e diferente das epístolas. É um livro narrativo. Conta a história ali da igreja primitiva. Ele fecha os evangelhos e abre as epístolas. Atos não é apenas uma ponte que liga a vida de Cristo com o Cristo vivo ensinado nas epístolas. É também um elo de transição entre o judaísmo e o cristianismo, entre a lei e a graça. Atos pode ser sintetizado em 3 palavras: ascensão, descida e expansão. A ascensão de Cristo é seguida pela descida do Espírito, que por sua vez é seguida pela expansão do Evangelho. O versículo que nós lemos no nosso texto áureo, ele é o versículo mais importante do livro de Atos, e portanto se constitui na sua chave hermenêutica. Todo o restante do livro irá mostrar como o Evangelho chegou até os confins da terra. E nós podemos dividir o livro de Atos em pelo menos 6 partes. Presta atenção, nós encontramos neste livro de Atos, os movimentos do Evangelho de Jerusalém até Roma. E a gente pode ver esses movimentos em 6 partes diferentes. Por exemplo, primeira parte, versículo 1, ao capítulo 1, versículo de número 1, ao capítulo 6, versículo de número 7. Relata a história da propagação das boas novas sobre Jesus em Jerusalém pelos apóstolos. Em segundo lugar, do capítulo 6, versículo 8, ao capítulo 9, versículo 31, nós temos a primeira expansão geográfica para as vizinhas, que são Judéia e Samaria, onde Estevão e os helenistas desempenharam o papel principal.
Temos também aqui em terceiro lugar, dos capítulos 9, versículo 32 ao capítulo 12, versículo 24, a primeira expansão aos gentios, a conversão de Paulo, que também será uma figura expressiva na difusão, na divulgação do evangelho aos gentios. Em quarto lugar, do capítulo 12, versículo 25 ao capítulo 16, versículo de número 5, nós temos a expansão do evangelho aos gentios na Ásia. E como também os líderes primitivos lidaram com o problema da inclusão dos gentios sem a lei. Em quinto lugar, dos versículos do capítulo 16, versículo 6 ao capítulo 19, versículo de número 20, nós temos o salto do evangelho para a Europa. A igreja também agora é solidamente mais gentílica do que judaica. E por fim, em sexto lugar, do capítulo 19, versículo 21 ao capítulo 28, versículo 31, temos o relato de Paulo pregando aos gentios, Paulo, apóstolo dos gentios, pregando na grande capital romana, capital do mundo gentil. Ele pregou as boas novas neste lugar, embora prisioneiro, mas livremente ele anunciou as boas novas. A grande conclusão que nós chegamos, depois de ter falado tudo isso, é que a igreja, desde o seu princípio, no dia de Pentecostes, sempre esteve envolvida com a evangelização e com missões, desde o seu nascedouro. Após receberem a capacitação derramada do Espírito Santo, a igreja foi crescendo, a igreja foi se expandindo, e tudo isso acontecia não só pelo envolvimento de toda a igreja na obra missionária, mas pela atuação do Espírito direcionando a igreja. Que isso fique bem claro. A verdade prática nos diz o seguinte: o Espírito Santo derramado no Pentecoste é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. Isso aqui é o grande distintivo pentecostal. O texto, registrado na verdade prática, sintetiza muito bem o que de fato é ser pentecostal. É crer que o evento de Pentecoste é atual, que a descida do Espírito, derramado do Espírito, acontece nos nossos dias. Preste muita atenção nessa passagem que vou ler. Ela está no capítulo 2 do livro de Atos. Chegando o dia de Pentecostes, que era até então um evento judaico, chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, e aqui é mais um evento cristão do que um evento judaico, de repente veio do céu um som como de um vento forte, de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Dando um salto nos versículos, chegamos até esta parte do capítulo 2 que diz: portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus a quem vocês crucificaram, aqui já é o final do discurso de Pedro, ele diz: Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa de receber o dom do Espírito que os discípulos acabaram de experimentar, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe. Preste atenção nessa expressão. Para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Deus ainda continua chamando homens e mulheres para desempenharem a sua obra, para trabalharem na obra da evangelização, na obra das missões. Deus continua chamando o homem para a salvação, continua chamando o salvo para a santificação e o santificado para a obra. Preste bem atenção nisso aqui. O evento de Pentecostes é um evento que marca o nascimento da igreja. A igreja, desde seu berço, se é que a gente pode dizer assim, é pentecostal. A chama
pentecostal não se apagou ao decorrer da história. Não temos na Bíblia nenhum versículo que nos diga que os dons cessaram, que aquilo que aconteceu na igreja primitiva, o poder, a graça, a ousadia, a mensagem, a pregação, os milagres, cessaram quando o cânon, as escrituras foram fechadas com a conclusão do livro do Apocalipse, ou que em um momento da história estes sinais pararam de acontecer. Pelo contrário, nós temos um livro aqui, ele está aqui na minha biblioteca, um livro chamado 2000 Anos de Cristianismo Carismático do Dr. Ed Hite. E ele narra ali os eventos milagrosos e sobrenaturais, as atuações do Espírito dentro da história, não só ali dos pais da igreja, na Idade das Trevas, no período pré-reforma, na reforma, no tempo dos avivalistas e até o nosso tempo. A chama pentecostal não se apagou. A verdade prática, ela também é interessante porque ela pode ser um momento propício de o professor explicar qual é a diferença do pentecostal para as igrejas históricas, qual é a diferença do pentecostal para o neopentecostal. Presta atenção, basicamente o que difere o pentecostalismo clássico das igrejas históricas nos termos que estamos falando aqui, porque a gente poderia falar sobre governo, sobre soteriologia, eclesiologia e por aí vai. Mas aqui, dentro do nosso contexto aqui, o que difere o pentecostalismo clássico das igrejas históricas e reformadas é a crença de que a experiência vivida no dia de Pentecostes também é para os nossos dias. Ou seja, cremos no batismo com o Espírito Santo e na atualidade dos dons espirituais. Como pentecostais, nós cremos no falar noutras línguas, nós cremos no poder para testemunhar e cremos em todos os dons ali demonstrados em Romanos, em Coríntios e na carta de Paulo aos irmãos de Éfeso. Nós cremos nos dons assistenciais, nos dons ministeriais e nos dons espirituais. O que distingue o pentecostal clássico do neopentecostal, ou o pentecostalismo do neopentecostalismo? Presta atenção porque muitos reformadores, muitas igrejas históricas colocam tudo no mesmo balaio e isso é desonesto. Isso é desonesto. Nós, pentecostais, em resumo, trazendo aqui essa distinção, nós pentecostais cremos que a Bíblia julga a experiência. Isto é, a experiência nunca se iguala à palavra de Deus e nunca está acima dela. Diferente dos neopentecostais, que enfatizam demais a experiência por vezes está acima da palavra, ou melhor, praticamente em todas as vezes a experiência está acima da palavra. E a vida cristã, a vida de igreja, as doutrinas bíblicas dentro do neopentecostalismo sofrem uma mistura, um acréscimo ou uma subtração. Isso não acontece dentro do pentecostalismo clássico. Nós valorizamos a Bíblia acima da experiência, porém, não descartamos a experiência, principalmente a experiência pentecostal, do falar em línguas, da atuação, do uso que Deus usa pessoas nos dons espirituais. Não descartamos essa experiência. Então, que fique bem claro aqui dentro da nossa verdade prática. A introdução da nossa lição diz o seguinte: uma característica notável do movimento pentecostal desde o seu início, na virada do século passado, tem sido a paixão por evangelismos e missões. Presta atenção. A gente tem 2000 anos aí de cristianismo carismático, de cristianismo pentecostal, mas o autor aqui, ele se limitou a falar do século XX, né? Do século XX para cá. Aí ele prossegue dizendo: nesta lição estudaremos algumas características que marcam o trabalho pentecostal em missões, uma marca da obra do Espírito Santo nestes últimos dias. É evidente, à luz das Escrituras, que os apóstolos e discípulos de Jesus, conforme o livro de Atos, foram os primeiros missionários da igreja primitiva. Desde então, a igreja tem crescido exponencialmente ao longo da história. Homens inflamados pelo poder do Espírito têm se levantado em todas as gerações para proclamar a palavra, proclamar o evangelho. O século XX experimentou um grande mover pentecostal e poderíamos falar das nossas raízes ali norte-americanas, do William Seymour, do Duran e de muitos outros. Mas vamos ser resumidos aqui. A tabela que eu coloquei aqui no subsídio
evidencia o nome, preste atenção, de homens e mulheres que entregaram as suas vidas na obra da evangelização e das missões. Irmão Murilo, eu estou lhe assistindo do Pernambuco. Amém, Deus abençoe. Eu estou lhe assistindo de São Paulo, Deus abençoe. Estou lhe assistindo de algum estado do Nordeste, Deus abençoe. De algum estado do Centro-Oeste, Deus abençoe. De algum estado do Sul. Coloca aqui embaixo de onde você está me assistindo, tá bom? Seja na plataforma da ferramenta ou seja no YouTube. Lembrando que esse subsídio está disponível na descrição do vídeo e o link para ser aluno assinante da ferramenta EBD também está aqui embaixo. O aluno assinante recebe uma infinidade de materiais que você que me assiste pelo YouTube não recebe. Você só recebe a aula e o subsídio, mas quem está na ferramenta EBD recebe muitos outros recursos. Vale a pena você conferir. Mas, deixe-me dizer algo aqui. Essa tabela que eu coloquei aqui no subsídio mostra pessoas aqui, um ministério de pessoas que influenciaram de forma direta e indireta a sua vida. Mas eu estou falando aqui lá do Sul. Você também. Deixe-me dizer aqui, eu vou falar por região. Por região. Os irmãos do Norte, você aí do Pará, todos nós, na verdade, devemos muito a Daniel Berg e Gunnar Vingre, pioneiros das Assembleias de Deus no Brasil. Né? Os dois homens que vieram inflamados pelo poder do Espírito Santo, dois suecos que deixaram seu país para virem para Belém do Pará. Já pensou? Devemos muito a esses dois homens. Os irmãos de Roraima, vocês devem muito a Cordolino Teixeira e Quirino Pereira. Irmãos do Amapá, olha, esse nome aqui é uma sumidade no meio pentecostal. Clímaco Bueno e José de Matos. Os irmãos do Amazonas devem muito a Severino Moreno e Samuel Nistron. Os irmãos de Rondônia devem muito a José Marcelino e Paul John. Os irmãos do Acre, a Manuel Pirabas. Os irmãos de Tocantins, a Armando Chaves. Talvez você não conheça esses nomes que eu estou citando aqui, mas pesquise um pouco aí, essas cidades, esses estados que eu estou falando aqui. Pesquise um pouquinho sobre a vida desses homens. Os irmãos do Nordeste, Ceará, Maria de Jesus e Adriano Nobre. Os irmãos do Rio Grande do Norte, Joaquim Batista e Simon Sirjongren. Acho que é assim que cita, perdoe-me se eu falei errado. Paraíba, Manuel Francisco e Otto Nelson. Alagoas, Gunnar Vingre e Otto Nelson. Pernambuco, Adriano Nobre e Joel Carlson. Maranhão, Clímaco Bueno. Bahia, Joaquim de Souza. Joaquim, é isso mesmo, acho que eu escrevi errado. Aqui, vamos lá, Sergipe, Sargento Ormínio. Piauí, Raimundo Prudente. Os irmãos do Sudeste, Espírito Santo, Galdino Sobrinho e Daniel Berg. Rio de Janeiro, vários irmãos, diversos irmãos crentes do Pará. São Paulo, Daniel Berg. Minas Gerais, Clímaco Bueno. Os irmãos da região Sul, falei Sudeste, região Sul, Rio Grande do Sul, Gustav Nordland. Eu acho que é assim que cita, perdoe-me se errei a pronúncia. Irmãos do Pará, Bruno Escolimor, não vou saber citar, mas os irmãos devem muito, aí tá aqui no subsídio. Irmãos de Santa Catarina, André Bernardino. Centro-Oeste, Goiás, Antônio do Carmo, Mato Grosso, Juvenal Roque. Mato Grosso do Sul, Juvenal Roque. Distrito Federal, temos aqui vários nomes, Antônimos Inácio, Divino Gonçalves, Lázaro, Jaime, Jamil, Antônio Carneiro e outros. Foram homens pioneiros, evangelistas em cada estado do Brasil. Você deve muito ao ministério desses homens de forma direta e indireta. O povo pentecostal, em resumo aqui, é um povo comprometido com missões. É um povo apaixonado por missões. Sabe por que as Assembleias de Deus são o que são hoje no Brasil? Porque homens simples, e muitos deles indoutos, abraçaram o chamado pentecostal para pregar a mensagem do Evangelho. Deixaram suas casas, deixaram suas profissões, seus projetos, suas famílias, pai, mãe, familiares próximos, o conforto, para anunciar o Evangelho. Você é pentecostal? Porque pentecostal que é pentecostal
ama evangelização, ama missões. O nosso tópico de número 1 nos diz uma perspectiva pentecostal de missões. E nós temos aí o primeiro subtópico que diz: somos evangélicos. Olha que interessante. O que é ser evangélico? A palavra evangélico designa uma pessoa protestante que segue os evangelhos da Bíblia. Evangélico é aquele que se encontra em conformidade com o evangelho. Muita gente não sabia disso aqui, viu? Muita gente, talvez você está me assistindo aí, não sabia o que era ser evangélico. É aquela pessoa que se encontra em conformidade com o evangelho. Os 4 evangelhos são as boas novas sobre os acontecimentos mais significativos da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, um evangélico é uma pessoa que se rege pelas regras de Cristo. Em resumo, o evangélico, ou como evangélico, cremos no nascimento virginal, cremos na doutrina da Trindade, cremos que Jesus é Deus, cremos na doutrina da encarnação e da união hipostática, cremos que a morte de Jesus Cristo é o único suficiente sacrifício para pagar e apagar os nossos pecados, cremos que a Bíblia é inspirada, infalível e inerrante palavra de Deus, cremos na grande comissão, portanto pregamos o evangelho a toda criatura. E o lema pentecostal, muitas vezes repetido por Daniel Berg, era: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza o homem no Espírito Santo e leva o homem salvo para morar no céu. Isso aqui resume muito bem a crença evangélica. O segundo subponto diz: somos pentecostais. E a lição traz traz o significado do termo pentecostal, quase não sai. Com o termo pentecostal, diz a lição, nos referimos ao crente que crê que a experiência do Espírito Santo que ocorreu com os apóstolos no dia de Pentecostes, de acordo com o livro de Atos, pode acontecer hoje também. Ou seja, a experiência com o Espírito Santo hoje não é diferente da experiência pelos cristãos do século I. Isso é ser pentecostal, mas já falamos sobre isso na nossa verdade prática. Agora, o que podemos acrescentar, somar a esse ponto aqui? Pois bem, lembre-se que o Pentecoste, a festa de Pentecoste, era para os judeus uma festa que representava a entrega da lei no Sinai e a gratidão pela colheita dos primeiros frutos da terra. Porém, para os cristãos, o Pentecoste tem um significado diferente. Esta festa, ela se tornou simbólica por ser a doação do Espírito Santo com seus maravilhosos dons em Jerusalém e também por ser a colheita dos primeiros frutos da igreja como resultado da pregação do apóstolo Pedro. Portanto, o título pentecostal está mais ligado ao evento cristão, registrado em Atos 2, do que aos festejos judaicos. O William Menzies, historiador pentecostal norte-americano, destaca 8 grandes características que marcam o movimento pentecostal desde seu início até os dias de hoje. Em primeiro lugar, enchimento do Espírito Santo. Em segundo lugar, compromisso com o evangelismo e missões. Somos pentecostais, então se somos pentecostais, nós abraçamos esses 8 pontos aqui. Devemos ter em nosso proceder, em nossa vida cristã, essas 8 características aqui. Enchimento do Espírito, compromisso com evangelismo e missões. Terceiro, fé firme. Quarto, expectativa. Quinto, realidade. Sexto, adoração entusiástica. Sétimo, comunhão enriquecedora. E, em oitavo lugar, a autoridade da Bíblia. Temos um compromisso com esses pontos, com essas características. Terceiro subponto do ponto 1. Contribuições pentecostais às missões. Presta atenção aqui, servo de Deus, serva de Deus. A lição diz: o sucesso das missões pentecostais está ligado diretamente ao lugar que damos ao Espírito Santo. Um lugar semelhante aos que os crentes do Novo Testamento deram em Atos dos Apóstolos. Então, a que se deve o sucesso da igreja pentecostal na execução das missões? Esse sucesso, traduzindo, se deve à submissão, à busca incessante pela presença do Espírito Santo.
Pentecostal é alguém que se submete, é alguém que crê e é alguém que é direcionado, guiado, orientado pelo Espírito. Quando se fala de obra missionária, o Espírito Santo é o executivo das missões. É ele quem escolhe, é ele quem separa, é ele quem envia, é ele quem guia, é ele quem direciona, é ele quem dá a palavra. É ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele está diretamente envolvido com missões. E as igrejas pentecostais hoje são o que são porque abraçam esse compromisso, assumem esse compromisso com missões e evangelização. E se submetem, né, ao passo que abraçam esse compromisso ao Espírito Santo. Por exemplo, eu vou falar aqui na realidade da igreja local que eu faço parte. A igreja local tem um pastor missionário, porque o pastor presidente da nossa igreja, ele é um pastor missionário, pastor Ailton José Alves. Ele foi o primeiro missionário enviado pela igreja. Então hoje ele é o presidente, mas ele tem um coração que respira missões. A igreja aqui em Pernambuco tem um compromisso tão grande com missões, porque a gente tem missão hoje na Argentina, várias igrejas na Argentina, tem missões hoje na Europa, ali em Portugal, tem missões no Peru, tem missões na África, né? Várias cidades da África tem missões, inclusive a igreja tem missões, faz missões em Guiné-Bissau, que, salvo engano, faz parte da janela 1040. Então, a igreja ela tem um olhar missionário transcultural. Tem um olhar missionário transcultural. Mas se você olha para a igreja local, as igrejas no estado todo, tem algo chamado campanha evangelizadora, onde os irmãos saem em um dia da semana, porque o tradicional é sair no domingo à tarde, né? Mas em algumas filiais, devido a algumas circunstâncias, o pessoal sai no sábado de noite ou na quinta de noite. Mas o certo é que existe o evangelismo pessoal, porta a porta, onde se entrega literatura, onde se fala cara a cara com as pessoas. A igreja é comprometida com esse tipo de trabalho. Aí você preste atenção, né? Além de ter a campanha evangelizadora, existe uma filial aqui em Pernambuco que tem o departamento, me esqueci agora o nome, mas é o departamento familiar, uma coisa assim dessa natureza, em que também o pessoal visita, né? Visita os irmãos, visita os novos convertidos, visita pessoas não crentes, faz oração, né? E preste atenção, quando a gente fala ainda sobre os trabalhos da igreja, tem culto volante, culto evangelístico, tem as suas sutis diferenças, mini cruzadas, cruzadas, as grandes cruzadas. A igreja como um todo se envolve na evangelização, é por isso que cresce. É por isso que se expande, porque obedece ao que a Bíblia manda. Lá em Mateus 28, em Marcos 16, em Lucas 24 e em Atos capítulo 8, versículo de número 1. A igreja pentecostal contribui para missões porque ela não é uma igreja que se reserva a quatro paredes, mas uma igreja que vai, uma igreja que sai, uma igreja que proclama a mensagem do Evangelho. Então, a igreja, de forma geral, eu penso aí também que na sua denominação, no seu estado, na sua igreja local, há um envolvimento com a evangelização, né? Mas, irmão Murilo, aqui, a filial, aqui isso, por que isso? Não vamos entrar nessa questão, né? Pare de olhar para quem não faz e comece a olhar quem faz. Porque quando a gente olha para quem não faz, a gente tende a cruzar os braços e só murmurar e só criticar, mas não faz nada. Mas quando a gente olha para quem faz, a gente começa a fazer e se torna um incentivador de quem está parado. Então seja um incentivador e não um murmurador. Vamos lá. Tópico de número 2. A obra missionária depois do Pentecostes. Aconteceu ali em Pentecostes um evento divisor de águas, né? O Pedro que era covarde, o Pedro que negava, se tornou o primeiro ali pregador pentecostal, que se levantou e com ousadia pregou, e milhares de pessoas aceitaram Jesus. Então é evidente que o evento de Pentecostes marca um novo tempo na vida dos apóstolos e também da igreja. A lição diz o seguinte, no subponto de número 1, a causa da obra missionária da igreja. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes é o acontecimento que impulsiona a obra missionária da primeira igreja. E nesse momento aqui, talvez eu faça a reflexão mais importante desta aula. Pare com os seus alunos por um momento e pense sobre isso. Pense sobre isso. Quando nós falamos sobre
missões, sobre poder do Espírito para realizar a obra da evangelização, a gente se depara com um caminho errado que penso eu que estamos tomando. Quando se fala sobre derramar do Espírito, eu não sei dizer a causa, o motivo, a razão, mas estamos focando mais no sinal do que no propósito. Atos 1:8, vocês vão ficar em Jerusalém, não é? Até que do alto vocês vão ser revestidos de poder, e depois que vocês forem revestidos de poder, vocês serão minha testemunha, tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Só que a gente está focando muito no sinal. Qual é o sinal do batismo? Falar em línguas. Como pentecostais, nós cremos que falar em línguas, as línguas devocionais, a edificação pessoal, quando há interpretação, evangelização, edificação da igreja. Mas a gente está focando muito no sinal, na evidência, no falar em línguas. E está deixando de cumprir propósito. Você está entendendo? Qual é o propósito de receber o batismo? Qual é o propósito da descida? É para o crente ficar lá, eita, e rodar, e cair, e fazer isso, fazer aquilo? Nananina, não. Não. O propósito é que você seja testemunha. O propósito de o Espírito lhe conceder poder não é só para falar em línguas. O propósito é para você evangelizar, pregar com ousadia, ganhar almas. E a gente está vivendo o sinal. Muita língua, pouca evangelização, pouco poder, pouco evangelismo. Entendeu? Precisa despertar, crente. Talvez aí na tua igreja tenha dezenas de pessoas batizadas. Centenas, até milhares, dependendo do tamanho da igreja local. Milhares de pessoas batizadas. Mas pessoas que foram batizadas e não fazem a mínima ideia do propósito do batismo derramado do Espírito Santo. Ser testemunha. A palavra testemunha no grego corresponde a Marte. A Marte, alguém que se entrega, alguém que morre por uma causa. De sorte que ser testemunha implica na disposição íntima, não só de sofrer, mas de até sacrificar a própria vida pela causa. Pregação do Evangelho. Eu pergunto a você, você está comprometido com a causa? Tá? Tá mesmo. Reflita um pouco sobre isso. Segundo subponto, a expansão missionária da primeira igreja. Olha, irmãos, ficou claro de que a postura, a posição, a ousadia dos apóstolos foram outras, foi completamente diferente após o enchimento do Espírito. A lição diz, depois de serem cheios do Espírito Santo, os discípulos puderam compartilhar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo com outras pessoas além das fronteiras da Palestina. Uma igreja, e eu penso que você deveria enfatizar isso aqui, uma igreja cheia do Espírito Santo nunca estará confinada a 4 paredes. Nunca. Uma igreja cheia do Espírito Santo sempre estará em movimento. Esse subponto aqui, ele cita muitos missionários da igreja primitiva, mas eu quero tomar como exemplo, como referência, para exemplificar o que é ter um sentimento missionário, o que é de fato viver o propósito, ser movido pelo propósito missionário. Eu quero tomar como exemplo a vida de Paulo. Paulo foi um homem cheio do Espírito. E olhe os sentimentos que estavam presentes no seu coração. Primeiro, ele se sentia devedor de todos os homens. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 14 e 15 diz: sou devedor tanto de gregos como de bárbaros, tanto de sábio como de ignorantes, pois estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Eu me sinto devedor. Isso aqui é o sentimento de quem está cheio do Espírito, do crente pentecostal cheio da graça. Me sinto devedor. Me sinto na responsabilidade de falar, de proclamar o evangelho a todo mundo. Em segundo lugar, veja só aí, parece redundante, mas vamos usar outro versículo, né? Paulo sentia a necessidade de pregar. Ele se sentia devedor e sentia a necessidade de pregar. 1 Coríntios 9,16. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Paulo sentia a necessidade de visitar os novos convertidos e encorajá-los a permanecerem na fé. Atos capítulo 14, versículo 21 e 22, você pode ler aí. Paulo sentia a necessidade de estabelecer obreiros nas cidades onde havia pregado. Tito capítulo 1, versículo de número 5. Isso aqui é preocupação com almas, viver em função da missão da igreja, de evangelizar, discipular, agregar, batizar.
A igreja cheia está sempre em movimento, está sempre crescendo, está sempre se expandindo. Terceiro subponto, Deus não faz acepção de pessoas. Olha o que a lição diz. O apóstolo Pedro, um missionário cheio do Espírito Santo, reconheceu que todos os seres humanos são alvos do amor de Deus. Isso aqui é lógico. Quando a igreja recebeu esse poder para evangelizar, Jesus já tinha deixado bem claro. Vocês vão romper barreiras, filhos. Vocês não vão ficar aqui em Jerusalém, não. Vocês vão romper a barreira de Samaria, romper a barreira da Judéia. Vocês vão romper as barreiras até chegarem nos confins da terra. Deu para entender? O evangelho não faz distinção entre judeu e gentio, homem e mulher, doutor e analfabeto, religioso e ateu. O evangelho quebra muralhas, despedaça grilhões, rompe tabus, quebra preconceitos e torna a igreja um único povo, um único rebanho, uma única família. Não importa a cor da sua pele, a sua tradição religiosa, o sobrenome de sua família, o evangelho se destina a todos. O Simon Kistemaker, que é um dos comentaristas mais consagrados no meio cristão, ele diz que no livro de Atos, Deus está constantemente quebrando barreiras. Por exemplo, Deus quebrou as barreiras que haviam entre os judeus e samaritanos quando mandou Filipe para Samaria e depois mandou Pedro e João para lá. Era ele quebrando as barreiras. Deus quebra as barreiras entre judeus e gentios quando manda Pedro lá na casa de Cornélio. Ao ponto de Pedro dizer o seguinte: estes homens também recebem o Espírito como nós. Já pensou, irmãos? Deus é um Deus que quebra barreiras. E o povo pentecostal entende isso. A missão, a perspectiva pentecostal sobre missões é onde há uma alma que não conhece Cristo, aí há um campo missionário. Glória a Deus. Eita Jesus. Terceiro tópico, a ação do Espírito Santo e a obra missionária. E aqui você tem que tomar cuidado porque parece-me que esses 3 subpontos desse tópico são um tanto repetitivos e você precisa cuidar aqui para tentar trazer novas informações em cada subponto. Primeiro falemos sobre a função do Espírito na obra missionária. A lição diz: dentre as muitas funções do Espírito Santo estão as de ungir, inspirar, separar e enviar homens e mulheres para os 4 cantos da terra como missionários do Senhor. Jesus ele disse: e ele, o Espírito Santo, vos guiará. Atos capítulo de número 16, versículo 13, ele é aquele que guia. A obra missionária não seria realizada eficientemente sem a presença e a orientação do Espírito Santo, pois ele é quem capacita. Atos 1,8 fica bem claro, vocês vão receber poder do céu. Quem desceu? Espírito. Ele é quem capacita, ele é quem escolhe, conforme Atos 13,2. Ele é quem envia, Atos 13,4. É quem orienta, Atos capítulo 15. E quem direciona o melhor caminho para a evangelização, Atos capítulo 16, versículo 6 ao 9. Então, o Espírito Santo, ele, na verdade, a pregação do Evangelho depende do Espírito Santo em todos os seus aspectos. Porque o pregador, isso aqui é um jargão meu, isso aqui eu repito muito. O pregador leva a mensagem até o ouvido, mas quem leva do ouvido até o coração é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, homilética é bom, oratória é bom, hermenêutica é essencial, são coisas boas, mas não é o fator determinante da salvação. Quem salva é o Espírito Santo. Por exemplo, o canal Abrajaula tem esse nome por conta de uma citação de Spurgeon, quando ele diz que o papel do pregador é abrir a jaula. Em que contexto Spurgeon disse isso? Ele comparou o evangelho a um leão faminto que está enjaulado. O leão está lá faminto, enjaulado. Quando ele sai dali, ele está com raiva, ele vai procurar uma presa, ele vai atacar a presa, E ele vai lá. Aí ele diz o seguinte, sabe qual é o papel do pregador? É abrir a jaula. Está comparando o leão ao evangelho. O papel do pregador é pregar, não é salvar ninguém. Então o papel do pregador é pregar, crente. Prega. E o Espírito Santo, a palavra pregada, vai entrar no coração da pessoa, vai despedaçar o coração de pedra. O Espírito Santo tem essa função primordial na obra missionária, falamos sobre isso já. Segundo subponto, o Espírito Santo capacita para a obra. É ele quem capacita. A lição diz, tanto o ministério público de Jesus quanto o ministério público da igreja primitiva foram iniciados sob a experiência do Espírito Santo. Não por acaso a ação do poder do Espírito Santo na igreja é a característica mais surpreendente no livro de Atos, a ponto de o livro ter sido chamado de Atos do Espírito. Então, meus irmãos, eu disse a vocês que
os tópicos são um pouco repetitivos, mas uma informação interessante aqui. Quando se fala sobre a capacitação do Espírito em relação à pregação do Evangelho, nós temos que ter em mente aqui duas coisas. Primeiro, a operação de milagres. O Espírito capacita o pregador na operação de milagres. E a operação dos milagres tem o intuito de apontar para a mensagem pregada e confirmar que ela é verdade. Então o Espírito usa muitos pregadores em milagres para confirmar que aquilo que ele está pregando a respeito de Jesus é verdade. Quando você vê alguém só realizando milagre, para ele ser o centro das atenções, desconfie, porque isso parece ser coisa de Satanás. Mas quando os milagres acontecem para confirmar a mensagem de arrependimento, a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, é a atuação poderosa do Espírito. Porque quando o milagre acontece é para que Jesus seja glorificado, para que o pecador venha ao arrependimento, para que haja salvação. Então, o Espírito capacita muita gente para trabalhar dentro da obra missionária na realização de milagres. E também, em segundo lugar, se posicionar com ousadia, intrepidez. Ele tira o medo. Você vai lá, né? É autoridade, mas eu não. Você vai lá, você vai pregar com ousadia. Eu ouvia muito uma história, né? Um pastor contava, eu não vou citar aqui nomes, né? Não, nem do pregador e nem do pastor que me contou, mas eu achava, assim, eu achei de uma ousadia assim, tão grande. Alguém vai dizer assim, irmão, isso é ignorância. Não, se o Espírito manda, não. Teve uma cruzada evangelística em que o pregador da noite, o prefeito estava presente. Não vai fazer isso não, viu? Se for fazer isso aí vai dar errado. Porque naquele dia Deus quis usar o pregador assim. O pregador da noite foi tomado por uma presença tão poderosa do Espírito, uma autoridade tão grande, que ele olhou para o prefeito na ocasião e disse assim, tu és um porco. Meu Deus, aquilo ali parecia que ia ser um escândalo sem precedentes, não é? Mas hoje o Senhor quer te fazer uma ovelha. Tu estás sujo na lama do pecado. E falando assim para ele, olho a olho, tu estás sujo na lama do pecado. Mas hoje ele quer transformar os teus pecados, ele quer perdoar os teus pecados e limpar a tua vida, transformar a tua vida. Olha, na hora, parece que aquilo foi uma espada assim, ó. Esse homem começou a chorar inconsolavelmente e gritar, perdão, 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 me perdoa, Jesus, eu estou perdido, me salva, Jesus, porque eu estou perdido, eu preciso da tua graça. Ousadia para falar. Já vi muitas irmãs simples serem tomadas assim pelo Espírito e falar numa autoridade, numa ousadia que só o Espírito pode conceder. Ele capacita. Em terceiro lugar, nós temos aqui mais um subponto. Deus age por meio do Espírito Santo. Você vai perceber aqui que dentro desse subponto a lição diz, a igreja que dá espaço para a atuação do Espírito Santo será um celeiro de evangelismo com eficácia e direção divina. Porque tem gente que não evangeliza, né? Porque você pensa, quando o Espírito Santo atua na vida da igreja para que ela evangelize, existem algumas evidências, né? E as evidências são arrependimento, conversão, mudança de vida. Tem muita igreja que pensa estar evangelizando, mas não está. Se tornou um clube e está fazendo ali adeptos, né, do clube. Mas não do evangelho, do clube, né? Geralmente lá é festa, São João com Cristo, né? Arraiá dos crentes e aquela coisa toda. A igreja, na verdade, se torna um mundo para trazer o jovem do mundo para a igreja, para que o jovem do mundo fique no mundo dentro da igreja. Uma coisa mais ou menos assim, né? Vira essa papagaiada aí. Quando é o Espírito quem age no aspecto missionário, tem arrependimento, tem transformação de vida. Não é venha como está e permaneça como você chegou. A igreja aceita todos, mas não aceita tudo. Você vem como você está. Né? Vinde a mim, todos os cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Você vai vir como você está. Cansado, está sobrecarregado, está preso no vício. Venha.
E quando você vir, você vai começar a ver Jesus trabalhando na sua vida. Tá entendendo? O Espírito Santo é quem faz a igreja crescer. Não adianta aplicar técnica de crescimento A, técnica de crescimento B. A igreja cresceu de Jerusalém até os confins da terra, porque foi extremamente dependente do Espírito. A Assembleia de Deus hoje, no mundo, é a igreja que mais cresce, porque é dependente do Espírito. Quando a igreja abandonar isso, ela vai parar de crescer e inchar. Do jeito que inchou, desincha. Por isso que o Espírito é necessário para a atuação de missões. Concluindo, o Espírito Santo está diretamente envolvido em missões, pois o seu papel é indispensável na execução do plano da salvação. Já citei, mas vou citar novamente. É ele quem convence o homem do pecado, é ele quem convence o homem da justiça impecável de Cristo e é ele quem convence o homem do juízo. Os pentecostais, portanto, dão ao Espírito Santo a devida honra, consideração e reconhecimento no cumprimento da obra missionária. E por essa razão, continuamos crescendo. Não é por meio do conhecimento acadêmico. Não é por meio de aliança política. Não. É por meio do poder do Espírito Santo e da propagação do Evangelho. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Aguardo vocês na próxima aula. Digo diretamente aqui aos alunos da ferramenta EBD, estamos inteiramente disponíveis para responder todas as dúvidas que possam surgir no decorrer do estudo desta lição. Vocês sabem disso. Respondemos sempre o mais rápido possível. E é bom ter vocês aqui conosco, amém? Um abraço também aos irmãos do YouTube. Desejo a todos um ótimo final de semana, uma ótima aula de escola bíblica dominical e não se esqueça, abra a jaula.